Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, vinculado ao blog Deus, Terra e Humanidade. Eu sou Marcos Boldrini e eu queria falar hoje, fazer um comentário inicial desta obra aqui, do escritor russo Máximo Gorki, ou Maxim Gorki. Vocês vão encontrar as duas formas de escrever o nome dele. A obra se chama A Mãe, que é o principal clássico desse autor, o livro principal desse autor aqui, escrito em 1907. O que me chama a atenção aqui nesta obra é que é a imagem que o Gorky dá do revolucionário socialista. Interessante que no livro, apesar do Gorky já estar envolvido há mais ou menos 10 anos com movimentos revolucionários, né, ele se envolve a partir ali da década de 1890, a palavra comunista não aparece no livro aqui. Ele fala de socialista ou simplesmente revolucionário. E o que me chamou a atenção nesta obra é a autoimagem que o comunista tem de si mesmo. Ou seja, é essa figura que ele apresenta do revolucionário em A Mãe, que tem essa mulher aqui, que é a capa que está nesta edição da editora Nova Fronteira, traduzida direto do russo. Essa capa aqui ela é um desenho, uma representação da personagem Pelagué, que é a personagem principal. O desenho é feito com base na descrição do autor, certo? E chama a atenção a forma como o Gorky vê o próprio comunista, marxista ou revolucionário. Isso ali no início do século XX, na Rússia, quando esses movimentos estavam começando a borbulhar, estavam dando as caras aí na vida pública e iriam tomar o poder em 1917. E se vê com clareza que existe uma distinção muito clara na sociedade, para o Gorky, entre o socialista, o revolucionário, né, puro, bom de coração, e os malvados opressores. Existe aquela dualidade típica do pensamento marxista, que inclusive perpassa grande parte da esquerda hoje, né, seja essa mais marxista, ou seja essa que se chama de progressista, que na verdade é o marxismo aplicado à cultura, certo? Existe um bem, existe um mal, né? E na obra aqui, essa personagem, a Pelagué, ela é a mãe de um jovem chamado Pavel Vlasov. E o Pavel, ele é o cabeça, o líder de um grupo de revolucionários da localidade em que ela mora, no interior da Rússia. E com o tempo ela vai se envolvendo também com esse movimento, quando descobre que o filho lê livros proibidos, tem amigos estranhos que ela não sabe de onde vem, né? E ela também é o refúgio, não só para o filho, que tem uma vida muito dura como operário, como também para os demais membros desse círculo revolucionário. Bom, ao longo do enredo, o que acontece? Ela vai tomando consciência do conteúdo do movimento revolucionário, ainda que o autor não especifique em detalhes que conteúdo é este, mas fala apenas de uma sociedade opressora, uma sociedade em que as pessoas são exploradas, enfim, todo aquele discurso que a gente conhece. E ela vai se afeiçoando não só às pessoas, como também vai incorporando na personalidade dela as ideias revolucionárias que vão dando sentido à vida dela. Ou seja, ela vai tomando uma consciência e vai se transformando enquanto pessoa. Ela se torna de uma mulher oprimida para aquilo que viria a ser na União Soviética como o Homo Soviéticos, ou o novo homem soviético. A pessoa que encarna na personalidade a mentalidade comunista, socialista, enfim. E no livro fica muito clara essa imagem, essa autoimagem que tem não só o comunista de si, como em geral o pessoal da esquerda tem de si também. Claro que não dá para especificar, dizer que esse cara que é de esquerda é assim, é assado, mas a mentalidade geral é esta, de se ver como portador de um ideal de um mundo melhor, cheio de ideias boas, em oposição a uma sociedade que é má e que é governada por opressores e pessoas mal intencionadas, mas que interessante, o Gorky coloca o seguinte nos discursos desses grupos de revolucionários, do Pavel e seus amigos, né, o André e os irmãos Gusev, enfim, coloca ali que as próprias pessoas que são opressoras são vítimas, de certa forma, de um sistema que é opressor. Então a ideia de que é a ordem política, social e econômica que deturpa as personalidades, né? A ideia de que nós
Nós somos formados pela ordem coletiva e determinados por ela, inclusive. Né? E eu também estava lendo aqui a introdução e alguns trechos aqui de um trabalho. O autor se chama Marcelo Dourado de Campos. Ele fez um mestrado em Letras na Federal de Minas Gerais. Ele fez um trabalho sobre a obra A Mãe. Né? O título do trabalho é Gorky e a Engenharia da Alma, o herói positivo e o novo homem soviético em A Mãe. E logo na introdução, ele traz a seguinte descrição, análise sobre a obra do Gorky. E aqui ele destaca no trabalho dele a figura do chamado herói positivo, que é que seria no caso tanto a figura da Pelagué, principalmente, como também do Pavel, né? Ele diz aqui, na narrativa, seu movimento, do herói positivo, é a ilustração, no âmbito individual, da jornada que o espírito humano deve percorrer para materializar, na história, a utopia socialista, da espontaneidade, entre aspas, consciência total. Quer dizer, no livro, a mãe, a Pelagué, ela parte de uma situação em que ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe como é que é a realidade, não só do mundo, da Rússia, como da própria vida dela, e ela vai incorporando até se tornar plenamente também ela uma revolucionária. É claro que eu não vou dizer quando é que isso acontece, em que momento isso fica explícito, vocês têm que ler no livro, está mais para o final isso daí. Ou seja, a trajetória da Pelagué é uma trajetória de purificação, de transformação da pessoa alienada a uma pessoa plenamente consciente da sua condição social, ou seja, de um revolucionário verdadeiro, um comunista verdadeiro. Então, quer dizer, existe ali a figura da pessoa má, ou da pessoa alienada, que passa depois para a pessoa pura e boa. E todos os discursos que aparecem, tanto do Pavel como dos colegas dele, que eu citei aqui alguns nomes, todos os discursos mostram esse ideal que, inclusive, enternece e encanta a Pelagué. Ela fica muito tocada pela bondade dos revolucionários. Esses daí que depois vão matar 30 milhões de pessoas na Rússia no século XX. E mais 60 milhões na China, e tantos milhões no mundo inteiro. Quer dizer, é incrível, é impressionante a autoimagem que o Gorky passa. Não sei dizer se é de si mesmo, mas passa sobre os socialistas, os comunistas e revolucionários, em contraponto com os homens maus opressores, que na verdade, sim, eram de fato opressores na Rússia czarista, só que a situação ficou muito pior depois. Ou seja, em termos proporcionais, aquelas pessoas que eram exiladas na Sibéria, no regime de Lenin, Stalin e depois até o Gorbachev, que ele vai acabar com isso, vão para a Sibéria como escravos, para trabalhar pelo resto da vida pelo regime, como escravos. Ou seja, a situação se torna muito pior depois. Certo? E só quero também encerrar aqui com a ideia que eles passam sobre Deus, que aparece aqui na obra do Gorky. Vou ler aqui um trechinho que está na página 61, onde o personagem Ribini, que é um dos principais amigos e mais próximos do Pavel, comenta o seguinte, falando sobre Deus, né? Transformaram até Deus. Os nossos inimigos lançam mão de tudo quanto lhes sirva para nos abater. Recorde-se, Pelagué, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e, portanto, parece-se com o homem, visto que o homem se parece com ele. Quer dizer, o homem é mais semelhança de Deus, e Deus, portanto, também é mais semelhança do homem. Nós, porém, não nos assemelhamos a Deus, mas sim aos animais selvagens. Na igreja, o que nos mostra em lugar de Deus é um espantalho. É necessário transformar Deus, purificá-lo, presta atenção. Revestiram-no de mentira e de calúnia. Mutilaram o seu rosto para matarem a nossa alma. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que Deus é uma criatura humana. Não há Deus. Nenhum dos revolucionários do livro aqui são crentes em Deus. Nenhum deles, são todos ateus. Eles falam isso aqui. Não acredito em Deus, não cremos, blá 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 blá. Pelagué continua acreditando até o fim, praticamente. No final, depois, vocês podem tirar conclusões, mas ela cria até o fim. Talvez, sabe? Mas o que é interessante aqui é que a imagem de Deus ela é invertida. Não é o homem que é mais em semelhança de Deus, mas Deus que é mais em semelhança do homem. A mentalidade,
ateística dos revolucionários, dos comunistas, está nas entrelinhas do livro. É explícita, mas nos argumentos está muito bem elaborado. O Gorky coloca o quê? O Deus como velho instrumento de dominação burguesa sobre a população, certo? Tanto é que na Rússia soviética, na União Soviética, 90% dos sacerdotes e bispos ortodoxos serão mortos. A igreja é quase riscada do mapa. Sobreviveu porque Deus tem misericórdia. E eles resistiram também até o fim pela fé em Cristo. Certo? Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Se inscreva aqui no meu canal clicando no botãozinho aí embaixo do vídeo. Um abraço e até a próxima. Deus abençoe a todos.